Fiquei de dar uma aula de banco de dados para vocês. Antes de tudo, eu queria saber se o pessoal que está na cal aqui já tem alguma experiência com banco de dados, como que é? Sabem o básico, nada? Vocês têm alguma ideia do que seria? Eu vim aqui para te apoiar, maninha, que tá dando a primeira Eu aula. Eu sei, já conheço bastante funciona. de banco de dados. Eu sei mais ou menos como funciona, mas uma visão bem superficial da coisa. Exatamente, tô igual a Léo. Tipo, eu tenho uma noção teórica do que é, mas não sei como mexer. Mesma coisa. Pra pior. Então, show. Vamos dar. Deixa eu transmitir minha tela aqui. Eu fiz um slidezinho aqui com a IA, né, pra ficar mais bonitinho, porque eu não sei fazer slide. Mas é isso, então, basicamente banco de dados, vou passar por toda essa parte, que a ideia seria mesmo realmente fazer umas 4, 5 aulas para pegar banco de dados por completo. A ideia inicial realmente é explicar o que seria um banco de dados e começar a modelar realmente um banco de dados, uma base de dados, né? Então, a primeira coisa é que a questão do banco de dados ele surgiu com um problema depois de um tempo que, quando os softwares começaram a iniciar nesse mundo, foi um problema que foi a forma de organizar as informações. Por exemplo, eu trago um bom exemplo da planilha no Excel, né? Por exemplo, se uma escola controla os alunos que a escola tem só para uma planilha no Excel colocando nome, por exemplo, como o exemplo está aqui, colocando nome, telefone, a turma e data na matrícula, tu pode ver que, por exemplo, a Ana Souza pode se repetir. E não tem nada que a planilha do Excel vá contra isso, é aquilo ali e pronto. Então, o que pode causar? Pode dar tipo, muito problema de inconsistência nos dados. Então, muitas informações duplicadas, ou às vezes tu não sabe se aquele registro é o mesmo e foi atualizado, ou se é um registro novo. Então, por exemplo, eu quero ligar para Ana Souza. E se tem duas Ana Souza na minha escola? E esse registro de baixo foi, por exemplo, para atualizar o de cima que eu não encontrei? Eu não sei. Ou se tem duas alunos chamadas Ana Souza com telefones diferentes? Eu não sei. Então, a ideia do banco de dados ele veio para ter isso. Ele veio para ter um controle, para ter uma facilidade maior na busca. Ah, é verdade, eu não estou gravando. Alguém consegue gravar para mim? Show de bola. Então a ideia do banco de dados realmente seria essa parte de ter um controle, ter uma facilidade mais na busca, uma consistência de dados boa e ter menos redundâncias, né? Então ter menos dados repetidos. Então, show. A principal parte seria isso. Vamos lá. Alguém aqui sabe o que é um SGBD? Eu acho que eu sei, é um sistema de gerenciamento de banco de dados. Exatamente. Acho que tem. Exatamente é isso. O SGBD, ele é basicamente como se fosse uma linguagem de programação. É o que vai gerenciar os teus dados. Então, acredito que você já deve ter alguns exemplos. Então, o pessoal que é da área da programação tem o Postgre, o MySQL, o Firebird, SQL Server, MongoDB. Tem um monte de SGBDs que é como se fosse uma linguagem de programação pro banco de dados. Tipo assim, resumindo de forma básica, é isso aí. É o que vai gerenciar a forma que tu vai fazer as consultas, a forma que vai ficar salvo esse banco de dados e show de bola. O banco de dados realmente é o conjunto organizado dos dados, então eles todos são dados relacionados, então cada um tem seu devido lugar e sua devida, tipo, seu devido peso. Ele não é um software, ele é só realmente o conteúdo mesmo. Então, quando a gente fala banco de dados, é só o conjunto de informações organizadas que a gente tem. E o SGBD é o que controla toda essa informação. Então ele cria, ele lê, atualiza, tudo que tu vai precisar fazer, né? Tipo, o famoso sistema do CRUD, create, read, é, criar, ler, modificar e deletar. São essas quatro básicas do pilar. É o que o SGBD vai fazer. Então, o que o SGBD ele garante na íntegra? Deixa eu deixar em tela cheia. O que o SGBD ele garante na íntegra? A integridade dos dados. Então, ele, por exemplo, se eu tenho, por exemplo, na planilha do Excel de novo, se eu tenho uma informação obrigatória para cadastrar um aluno, que é o nome e a matrícula. Por exemplo, no Excel tu não consegue definir uma obrigatoriedade para, por exemplo, informar o nome e a matrícula. Com o SGBD tu consegue informar que tu não vai conseguir salvar aquele registro, não vai conseguir salvar aquela informação sem informar um nome e uma matrícula. Além disso, ele também contém o controle de acesso, então tu vai poder definir quem vai conseguir visualizar, alterar ou apagar cada registro, cada dado que tem no teu banco de dados, diferente da planilha, que qualquer pessoa com acesso à planilha pode editar, alterar, deletar qualquer coisa. Seria isso, o controle de acesso ele também tem. E também tem a parte da concorrência, né? Que ele deixa vários usuários, o SGBD ele garante que vários usuários possam ler e escrever ao mesmo tempo, sem que um atrapalhe no usuário do outro. Então, por exemplo, se eu e mais uma pessoa estamos alterando o mesmo registro numa planilha do Excel,
O Excel ele vai para a última pessoa que gravou. O SGBD ele vai dar erro e ele vai dar o erro de deadlock, que a gente chama. É o erro que vai impedir que tenha duas pessoas digitaram esse mesmo registro tipo, ao mesmo tempo, ou em um intervalo muito pequeno de tempo que as pessoas não conseguiram ver que foi atualizado. Ele vai dar um erro e vai ficar com a informação que anterior antes das duas editar. Então, novamente, ele vai estar validando a integridade dos dados. E também o SGBD ele garante uma facilidade na hora de fazer um backup, a recuperação dos dados. Então, por exemplo, se alguém foi lá e deletou a minha base de dados, acabou deletando o arquivo da base de dados, com o SGBD eu consigo ter essa recuperação dos dados, ter esse backup muito mais facilmente. Então é isso que o SGBD ele as principais vantagens. Beleza, então alguém sabe o que é a diferença do banco de dados relacional e do não relacional? Vou tirar aqui do slide. Antes, se alguém tiver alguma ideia do que seria. A estrutura dos dados. Basicamente, o banco de dados relacional, ele é... Vou até passar o slide. O banco de dados relacional, ele tem a integridade nos dados. Então, era aquilo lá que eu estava falando, por exemplo, da informação obrigatória. Com um banco de dados não relacional, tu não consegue definir essas coisas. Tipo, uma informação obrigatória ou que uma informação referencia a outra. Por exemplo, a tabela de turmas. Vamos pensar tipo numa escola. Tem a tabela alunos, que vai ter lá o nome do aluno. A tabela turma, ele vai precisar da informação do aluno. Com o banco de dados relacional, a gente vai conseguir, tipo, a gente vai poder referenciar que aquele aluno pertence a essa turma. Então, o relacional é os que a gente chama de SQL, né? Então, por exemplo, um Postgres, um Firebird, um MySQL, estão todos bancos de dados relacionais. Eles são basicamente dados em tabelas fixas, com linhas e colunas. Ele tem um esquema definido, então tu não pode ir além do que foi definido, não pode adicionar informações novas, a não ser que tenha uma coluna, um espaço naquela tabela dedicado para aquela informação. Ele tem essa parte do relacionamentos, que é a PK e a FK. A PK é a Primary Key, é uma chave... Eu já vou explicar melhor sobre a Primary Key e a FK. E também tem a consistência dos dados, a consistência dos dados é muito garantida, então tu vai realmente garantir que aquelas informações são verdadeiras. Eles trazem também como eficiência uma estrutura de dados clara, então se tu souber, por exemplo, com o banco de dados relacional, tu vai poder, por exemplo, utilizar um BI, que é uma forma que muitas empresas atualmente utilizam para visualizar dados. Então, tipo, utilizam um BI para vendas, para ver, quanto que vendeu em tal mês, daí dentro desse BI tu vai poder analisar se foi vendas para quais estados, para quais clientes, qual produto que mais vendeu. Com o banco de dados relacional, essas coisas são possíveis. Daí agora partindo para o não relacional, que é o NoSQL, ele basicamente ele utiliza, vocês estão aprendendo em Python coleções, né, bibliotecas não, listas, essas informações assim. Basicamente no relacional ele, tipo, resumindo da forma mais burra que tem, basicamente ele salva em listas os dados. Ele salva em JSON. Ele é um esquema dinâmico, então ele consegue conter vários registros, ele tem uma leitura muito mais rápida, essa é a única vantagem do não relacional. Tu consegue ter, a princípio, tu consegue ter uma leitura mais rápida dele. Ele tem uma escala horizontal, então, por exemplo, é como se fosse um compilador de uma linguagem de programação. Eu já vou explicar como que salvam as informações no não relacional, mas ele vai lendo tipo a primeira linha, depois a segunda, depois a terceira e vai indo. E como eu disse, ele prioriza a velocidade da informação e o volume dela. Então tu consegue ler muita informação muito rápido, mas com a parte ruim de não poder ter um controle da informação, não poder ter uma integridade. E na parte do relacional, com algumas ferramentas e algumas formas, tu vai conseguir ter essa mesma velocidade de informação. Só que daí exigiria uma parte diferente da programação, mas tu consegue ter essa mesma velocidade. Então aqui, como eu disse, o banco de dados relacional e não relacional. O relacional é isso aqui. Tem a tabela produto e cada linha dessa tabela é um registro, é uma característica da tabela, por exemplo. Então toda a tabela produto tem um ID, que é um sequencial tipo fixo para não garantir que tenha dois produtos de ID de 7. O ID é uma PK, é uma Primary Key, é aquela que vai garantir que não tenha dois iguais. Mas essa parte do ID eu vou explicar melhor depois. Então é isso que eu disse, o produto tem o nome, o preço e o tamanho. É assim que funciona um banco de dados relacional. E como eu tinha dito antes, não sei se vocês conhecem o arquivo.json, acredito que vocês conheçam, uma forma de um banco de dados não relacional é um JSON. É isso aqui. Então, tu vê que aqui, se eu quiser, por exemplo, adicionar
uma informação, por exemplo, cor do produto, eu não vou conseguir adicionar tão facilmente igual eu consigo adicionar no JSON. Porque pela tabela eu vou ter que ir lá criar um espaço novo dentro da tabela para cor. E todos os outros produtos que já foram criados antes de eu criar a tabela cor vão ficar com aquela informação faltando. Então o banco de dados vai avisar, ó, tá faltando. E não vai deixar criar, a não ser que tu deixe que aquela informação não é obrigatória. Diferente do JSON. Se eu quiser ter criado 500 itens e nenhum deles tiver cor, por exemplo, aqui tem, mas tipo, saindo desse exemplo aqui do JSON, se eu quiser criar 800 itens e tiver a cor, não tiver cor, beleza. Se eu tiver que é o item 501 e eu quiser só informar aqui dentro de aspas duplas a cor, dois pontos e uma cor, por exemplo, azul, eu vou poder facilmente, sem problema. Da mesma forma que ele acaba podendo dar problema caso eu informe duas vezes o mesmo ID. Por exemplo, se eu iniciei com o ID 1 e daqui 500 itens eu quiser usar o ID 1 de novo, ele vai deixar. O que ele vai fazer é sobrepor a informação principal. Então, a primeira informação que era de ID 1 vai ser jogada no limbo, não vai mais existir. Diferente do que aqui não deixaria, porque tu vai ver que tem dois IDs e não vai permitir o registro. Então, de novo, ele fixa que o relacional é a questão da integridade dos dados, que é a principal é o que mais vale para uma empresa hoje em dia é essa integridade nos dados. Se uma empresa tem integridade nos dados, ela já vale muito mais que uma empresa que é mais bagunçada com essa parte de dados. Então, como eu estou focando bastante na parte do relacional, eu vou estar explicando para vocês como funciona o banco de dados relacional e toda essa parte de aulas que eu vou estar dando vai ser sobre aulas focadas nos bancos de dados relacionais. Então, como eu havia dito, a gente tem a tabela, que é a tabela aluno, show. Tem a coluna, cada coluna dessas aqui, ID, nome, data de nascimento, telefone, é um atributo, é uma característica que tu vai dar. Não sei se já chegaram por exemplo, na aula de Python, que é, meu Deus, programação orientada a objetos, que tem as classes. Não chegaram ainda, né? Acredito Não, que ainda não. Então, cada coluna é uma característica da tabela. Então, por exemplo, o aluno tem o ID, que é um valor, sempre o ID sempre vai ser um inteiro. Eu vou explicar melhor essa parte do ID depois, pode só ignorar, por exemplo, por agora. Então, cada aluno tem a característica que é um nome, uma data de nascimento e um telefone. O ID eu já explico, um minuto. Acho que é a próxima informação já que eu vou estar passando. Mas, basicamente, o ID é uma forma de não deixar que exista mais uma informação igual. Então, por exemplo, o teu CPF. O ID é um bom exemplo de CPF. O teu CPF é único. Por exemplo, se a pessoa morreu, o teu CPF vai continuar pertencendo a você. Nenhuma pessoa pode ter um CPF igual. Então, o teu CPF é como se fosse o teu ID. Se alguém quiser, por exemplo, no banco de dados pesquisar pelo aluno do ID 5, ela vai chegar, vai pesquisar o aluno do ID 5 e vai trazer só aquele aluno, porque ele bloqueia ter mais de uma informação com o mesmo ID. Mas isso eu já vou explicar, acho que melhor. Voltando, a coluna aqui, por exemplo, tem a característica nome, que é, por exemplo, Bruno. Característica Bruno, data de nascimento 6/6/2000 e telefone, meu telefone. Show. Cada coluna é um atributo. O atributo é uma característica, como eu disse. E um conjunto de informação para juntar uma informação, então um aluno da ID 1, nome Bruno, data de nascimento 6/2000 e telefone tal, ele forma um registro, que é uma informação por completa na tabela. Então, como aqui embaixo tem um exemplo, isso é. Desculpa, gente, tinha entrado aqui para pedir uma coisa para mim. Isso aqui forma uma informação completa, que seria um registro. Não sei, ficou alguma dúvida até agora? Eu acho que eu tô passando muito rápido. Acho que não, de boa, dá pra De boa, entender? de boa. Pode continuar. Espera lá que pediram o link da aula pra entrar. Só um segundo que eu vou enviar o link do servidor. Voltando então, cada informação, como na programação, cada informação ela tem um tipo de dado. Então é uma forma de referenciar o que aquilo vai guardar. No banco de dados a gente tem a mesma coisa.
Eu trouxe aqui os principais, um deles sendo, por exemplo, o integer. O integer são números inteiros, como idade, quantidade, uma quantidade fixa, por exemplo, 5, 8, enfim. É um número inteiro. A gente tem o varchar, ou text. Em programação, por exemplo, em Python, a gente chama isso é uma string, mas em banco de dados é mais comumente utilizado um varchar, que é um texto de caracteres variáveis. Então um texto tu tem um número, tu pode ter ilimitados caracteres, mas um varchar tu pode definir um varchar de 255 caracteres no máximo, ou um varchar de 10. Isso eu vou explicar mais pra frente, mas o varchar ele garante que, por exemplo, eu quero a tabela CPF. O CPF tem o quê? 3, 6, 9, 11 informações, 11 números. Então eu posso usar um varchar 11 para definir que aquele campo nunca vai guardar mais ou menos que 11 caracteres. Então a gente também tem o tipo primitivo, tipo primitivo não, desculpa, só o tipo data, que é guardar datas, né? Por exemplo, 6 do 6, 6 do 6 de 2000, ou 21 do 1 de 2012. E sim, começou agora a aula, começou, não faz muito, na verdade. A gente também tem o decimal, que é a mesma coisa que o float. Então, por exemplo, 5.5, valores com casas decimais. 1.8, 1.3, enfim, básico. E tem o Boolean também, que é a validação true or false, então verdadeiro ou falso. Isso é só isso, literalmente. Pedido pago, true, pedido pago, falso. Basicamente isso. Show. São os dados, acho que é mais de conhecimento geral, mas bem de boa. Beleza, e agora o que eu tinha falado pra vocês da chave primária. Ô Yodo, Fala. a questão dos tipos lá, volta no slide Claro. ali, por favor. É na questão dos tipos, tipo, digitar tanto um como o outro a mesma função. Como assim, Tipo, perdão? date, por exemplo, se eu digitar date time, a mesma coisa. Na verdade, não. Como eu tinha dito, o text, ele. Não, eu vou usar esse exemplo aqui, depois eu vou pro datetime. O text, ele pode usar quantos caracteres tu quiser. O varchar tu pode limitar. O date e o datetime é diferente. O date é uma data fixa, 6 de 6 de 2000. E o datetime, ele pode guardar tanto a data do dia junto com a hora. Por exemplo, às 18 da tarde, 17 minutos e 53 segundos. Ah, entendi. Show. É mais específico. Então, os que Isso. estão na direita são mais específicos, seria isso? Basicamente, mas é basicamente isso. Por exemplo, o text ele é mais amplo, o data time ele informa. É que eu botei dois tipos, né? Integer não tem dois tipos de dados, mas o date e o data time tem dois diferentes, se tu for ver. O varchar também. Daqui a pouco a gente vai para a parte da prática, que vocês vão modelar um banco de dados. Vou Beleza. dar um exemplozinho simples. Mas vocês vão ver que vai ter vários tipos que podem referenciar a mesma coisa, tipo o date e o data time. O decimal e o numeric é a mesma coisa, só que com nomes diferentes, algumas características em particular diferentes. Deixa eu ver. O que acontece quando tentar armazenar um dado de tipo diferente daquele campo aceita? Sim, o banco de dados ele não converte nada. Então, por exemplo, se eu tiver um campo integer e tentar informar tipo ABC, ele vai dar erro, ele vai falar que a informação não é válida para aquele campo. Muitas das vezes, se o teu programa é bem feito, um campo que espera um valor inteiro não vai nem te deixar informar um valor tipo de texto. Porque essa parte, o banco de dados, a ideia do banco de dados é só armazenar informação, nada além disso. Então toda a validação de, por exemplo, se aquilo ali vai guardar um valor numérico ou um texto, é uma validação que o back-end tem que fazer, o sistema em si tem que fazer. Mas claro, o banco de dados também não é tão vulnerável do jeito que tô falando, né? Tipo, ele tem uma avaliação, tipo, a gente tá esperando o número inteiro, mas tu informou Pedro. Não vai deixar. Diferente de, por exemplo, beleza, desse caso sim. Mas se eu, por exemplo, ele tá esperando um valor decimal e eu informei eu informei 1, ele vai converter o 1 para 1.0, porque ele consegue converter valores inteiros para números de ponto flutuante, números decimais. Ele converte decimal para integer. Ele não converte decimal para integer, então se eu informar 7.7, ele vai considerar aquela informação como decimal, mas se eu informar 7 e o campo esperar um decimal, ele converte 7 para 7.0. Mas isso vai muito de qual SGBD tu tá usando. O Postgres ele já faz umas validações melhores. Se eu não me engano, o Postgres valida, tipo, 7.0 ele converte para inteiro, mas 7.1 não converte.
mas depende muito. Por exemplo, a gente tem atualmente no mercado o Firebird, que é muito utilizado em sistema legado. O Firebird ele nem tem esse tipo true or false. Tu não tem verdadeiro ou falso no banco de dados dele. Você tem que usar isso de outra forma. Então, se tu usar SGBDs, esses softwares mais atualizados, tu consegue ter algumas utilidades que nos mais antigos não teria. Mas seria isso. Mais alguma dúvida? Não, por Beleza. enquanto não, pode seguir. Então, show. A questão de chave primária e chave estrangeira. O que eu tinha te dito, eu tinha dito para vocês. A chave primária, o que que ela é? É uma chave única de toda a tabela, então tu vai poder ter uma PK apenas por tabela. Normalmente essa PK ela identifica a linha, ela identifica aquele registro de informação. E essa PK, a chave primária, que em inglês é primary key, por isso que é PK, é a abreviação, ela normalmente vai relacionada ao ID da tabela. Na íntegra, se tu for ver, toda tabela tem que ter um ID. Porque, por exemplo, como aquele exemplo lá do início que eu tinha te falado, deixa eu voltar aqui pro exemplo. Aqui, a Ana Souza. Por exemplo, no Excel, tu não pode ter uma forma de validar. Então, por exemplo, se na tabela eu tiver duas Ana Souzas e eu quiser fazer uma consulta, qual o telefone da Ana Souza? Vai trazer 800 Ana Souzas, tipo, dependendo do tamanho da escola, vai trazer várias pessoas com o mesmo nome Ana Souza. Então, o que que o ID faz? Ele garante que vai sempre referenciar a informação que tu quer. E o ID, ele é sempre um valor inteiro, um integer, como eu tinha dito aqui, é sempre um integer de sequencial. Então, por exemplo, o primeiro registro da tabela, por exemplo, criei a escola hoje. O primeiro registro que eu vou fazer, por exemplo, vai ser o ID 1, nome, por exemplo, Bruno, matrícula tal, beleza. Daí vou criar mais um registro. Automaticamente o ID, se tu for usar programas mais novos, como o Postgres, ele automaticamente já troca o ID de 1 para 2. Então tu nem informa o ID 2, ele só joga direto para 2. Para sempre tu garantir que tem uma informação nova. Então, por exemplo, se eu quiser ir lá no banco de dados e inserir manualmente pelo banco de dados, ele não vai fazer esse aumento automático. Então, se eu for lá, por exemplo, eu tenho 500 alunos cadastrados, então eu vou ter 500 IDs, vou ter 500 registros na tabela. Mas eu, sei lá, quero criar uma nova linha com um ID 200. O ID 200 já existem. Então, se eu informar 200, ele vai falar, viu, já tem um ID 200 cadastrado. Tu tá indo contra a regra tipo do banco de dados, tá indo contra a regra de negócio desse banco. Então tu não pode. Ele dá erro, ele não deixa gravar. Então, mais uma vez, ele valida, tipo, ele garante a integridade dos dados. E a gente também tem a FK, que é uma chave estrangeira, uma foreign key. O que que ela faz é apontar essa informação para uma chave primária ou alguma outra informação de uma tabela. Normalmente uma FK aponta uma PK. Então, normalmente uma chave estrangeira aponta para uma chave primária. Então, exatamente como está nesse exemplo aqui. Eu tenho a tabela aluno que tem ID, nome e telefone. A tabela matrícula também. Eu também tenho ID, porque, como eu tinha dito, a maioria das tabelas precisa de um ID. 88%. Tem um caso só que não precisa, que eu já vou falar sobre. Então, beleza, a matrícula tem uma matrícula, mas eu ainda assim preciso falar, essa matrícula referencia tal aluno. Então, o que a gente faz? A gente vai lá, aluno, underline ID, ou tipo uma forma de se organizar. Eu vou falar um pouco também sobre a parte tipo de bons métodos, não bons métodos, tipo formas que normalmente a gente utiliza a nomenclatura de dados. Então, normalmente a gente vai tipo informar um nome para referenciar, um registro que vai referenciar outro valor de outra tabela. Então, por exemplo, aqui o aluno ID, ele é uma FK, uma chave estrangeira. Essa chave estrangeira vai referenciar a tabela alunos, atributo ID 1. Então, toda vez que eu for acessar a matrícula 5, eu vou ver que tem um aluno, talvez um aluno ID 8, um aluno ID 6. E daí eu posso, eu quero saber que a matrícula da ID 8, qual aluno pertence. Se eu fazer uma busca para essa matrícula, eu vou ver lá, ele vai trazer o ID do aluno que está referenciando. Então, eu posso pegar esse ID da matrícula e fazer uma pesquisa na tabela aluno, para ver qual que é o aluno referente. Não sei se acho que deu para entender. Sejam sinceros. Eu achei uma variável a mais para definir um objeto. E é mais fácil de pesquisar ele. Normal. Tipo, não, vamos lá. O cara que achou confuso essa parte sim. Vamos lá. Vamos lá, uma chave. Tu achou confuso a chave primária, a chave estrangeira ou ambos?
Referencia, beleza. Então vamos ver. Digamos que eu vou seguir esse exemplo aqui. O que que ele vai fazer? Não é muito difícil. Tipo, na hora de modelar, tu vai ver que é só ativar uma opção. O aluno, por exemplo, eu tenho um aluno ID. Dentro da tabela aluno, eu tenho o registro ID. Se eu quiser, por exemplo, referenciar. Aqui esse aluno ID não precisa necessariamente ser aluno ID. Eu posso escrever qualquer coisa. Eu posso escrever aluno. Vai estar válido também. O que que eu vou fazer? Quando eu vou criar o banco, eu vou criar, por exemplo, o registro aluno. Na hora que eu vou criar essa característica aqui, aluno, eu vou indicar que ela é uma chave estrangeira. E daí, assim que eu indico que ela é uma chave estrangeira, ele vai pedir para informar qual tabela e qual característica, qual registro da tabela ela está referenciando. Então eu vou falar, beleza, digamos que aqui esteja ABC. Vou pôr que o ABC referencia a tabela alunos no registro ID. Então, o que que ele vai fazer? Quando eu fizer uma pesquisa na tabela matrícula, numa tabela matrícula tals, aqui o aluno ID ele vai trazer vai trazer como se fosse essa informação aqui, como se eu estivesse juntando as duas tabelas ao mesmo tempo, entendeu? Mas não juntando por completo, eu só estou pegando a informação que eu quero da tabela alunos e colocando na matrícula. Normalmente num sistema, por exemplo, pensar no sistema de vendas. Normalmente tu referencia, por exemplo, vou fazer um pedido, vou colocar o aluno, você vai ter a tabela, eu vou colocar o cliente, vai ter a tabela cliente, tu vai informar o código do cliente, que é o ID, beleza. Só que daí na hora vai aparecer o nome, entendeu? Vai aparecer o nome do aluno, vai aparecer o nome do cliente. Mas isso acho que vai ficar mais claro na hora que tu for fazer. Eu não sei É se tipo na hora assim, na o teoria fica aluno mais ID, fácil. ele vai puxar o ID. Basicamente, tipo, Perdão, a pode ABC repetir? pode retornar o ID 3. Basicamente é isso. Não, não é que ele pode retornar o ID3. Ele vai retornar o ID que eu quiser. Então, se eu falar que aqui vai referenciar tal. Então, quando eu vou informar na matrícula, ele vai pedir para mim falar, tá, essa matrícula é referente de qual aluno? Daí eu selecionar, tipo, dos 500 alunos que eu tiver, eu seleciono o aluno 12. Daí toda vez aqui nesse registro aqui vai trazer 12. Entendeu? Entendi. Show. Mais alguma dúvida? Não. Eu queria perguntar, não referente a isso, mas outra informação. Sim. Quando eu crio a minha tabela, todos os campos têm que estar necessariamente preenchidos, ou eu posso ter um campo vazio até eu preencher ele com valor válido? Cara, eu acho que é literalmente uma das próximas coisas que eu ia estar falando. Não, quando a gente vai criar uma tabela, a tabela é a tabela, mas eu vou criar os campos da tabela, digamos. Eu posso informar se aquele campo pode ser vazio ou se não pode. Aí, por Ah, exemplo, o ID é um campo que é not null, que a gente fala, nunca vai poder ser nulo. Então, se eu tentar salvar um registro sem ID, ele não vai deixar. Mas se eu quiser, por exemplo, colocar que o telefone do aluno não é obrigatório, eu vou informar que ele não é obrigatório, falar que é not null, falar que pode ser vazio, e se eu informar um aluno só com ID e nome, ele vai deixar eu salvar, porque o telefone é uma informação que não é obrigatória. o ID necessariamente sempre vai ser not null? Sim, o ID. Depende de como tu tá registrando, mas se tu for seguir o tipo consenso que o ID sempre vai ser uma chave primária, sim, ele sempre vai ser obrigatório. Ah, beleza, ok. Obrigado. Show. Daí beleza, daí era aquilo lá, da tabela que eu tinha falado lá do início. Se for, por exemplo, utilizar o Excel, tu vai ver que tem duas Ana Souza. Partindo do princípio, digamos que essas duas Ana Souza sejam pessoas diferentes. Para mim ter certeza que são pessoas diferentes, eu vou utilizar o ID. O ID, por exemplo, a ID 1 vai referenciar a Ana Souza com telefone e tal. Mas daí o aluno da ID 2 vai estar referenciando a Ana Souza também, mas com um telefone diferente. Então, por exemplo, mas daí se eu quisesse talvez editar a Ana Souza de ID 1, ou aluno 1, que é a Ana Souza, eu posso ir lá, mesmo que vai ter duas Ana Souza, eu vou estar sempre referenciando o mesmo registro, a mesma informação. Então eu vou poder editar sem ter medo que eu estou editando errado. Diferente do que na planilha aqui do Excel eu poderia talvez estar editando errado, entende? Não sei, show de bola, eu acho que seria isso. Vamos. Deixa eu só achar aqui o próximo slide. Beleza. Beleza. Daqui eu queria até pedir para fazer uma questão, não sei se vocês querem talvez responder. Dessa tabela aqui pedido, qual que seria uma chave primária e qual seria uma chave estrangeira? Eu Cliente diria ID? que o ID é a chave primária e o cliente ID é a chave estrangeira, né?
Exatamente. É exatamente isso aí. O ID é o que identifica cada pedido. Ele tem uma informação que é só aquela informação e mais ninguém pode ter aquela informação. E a chave estrangeira é o que vai ligar o cliente do pedido ao ID do cliente mesmo. É exatamente isso. Então, tá, beleza. Agora partindo um pouco mais para a questão da chave estrangeira. Uma chave estrangeira pode ter três situações. Eu vou explicar duas e essa N to N eu vou explicar depois. Por exemplo, digamos que eu tenha uma matrícula. Vamos pegar aqui a informação da matrícula. Quando a gente vai referenciar uma chave estrangeira, a gente tem dois tipos de chave estrangeira que a gente pode ter. A chave estrangeira um para muitos e muitos para muitos. O que é basicamente isso? Uma chave estrangeira um para um é que uma matrícula tem obrigatoriamente e apenas um aluno, da mesma forma que um aluno tem obrigatoriamente e apenas uma matrícula. Então, essa é uma chave estrangeira um para um. Uma matrícula nunca vai referenciar mais que um aluno ao mesmo tempo. Então, aqui no aluno ID, eu nunca vou ter um aluno da ID 7 e 8 ao mesmo tempo. É sempre só um. Diferente do que a gente tem de muitos para um. Pensando, por exemplo, vamos pensar talvez numa turma. Beleza. Tem uma tabela alunos e uma tabela turmas. Dentro da tabela aluno, quando é muitos para um, eu vou colocar o ID dentro da tabela aluno. Por exemplo, se eu tenho uma turma, a turma segundo ano do ensino médio, e eu tenho cinco alunos que vai estar no segundo ano do ensino médio. Então, dentro da tabela aluno, eu vou colocar turma underline ID, ou o que tu quiser, no caso, né? Que daí ali eu vou poder colocar o código, o ID da turma. Então, isso seria uma chave estrangeira muitos para um, porque uma turma pode ter muitos alunos, mas um aluno pode ter só uma turma. Então, por exemplo, dentro de cada, por exemplo, dos registros dos 5 alunos, o registro do Bruno, do Pedro, sei lá, 5 alunos diferentes. Os 5 alunos vão referenciar a mesma turma. Só que dentro da turma, dentro da tabela turmas, eu não vou ter nenhuma chave estrangeira. A chave estrangeira está dentro da tabela alunos, não dentro da tabela turmas. Deu para entender? Não sei. É isso aí, tipo. Não sei se deu pra entender. Vai ficar mais fácil, eu acredito, quando vocês pegarem pra fazer realmente. Que eu acho que já vamos partir pra essa parte. Que é a parte da gente fazer. Mas o que eu tinha falado pra vocês, umas regras que normalmente as pessoas que trabalham com bancos de dados têm, principalmente na hora de criar uma tabela, que é, por exemplo, como nomear uma tabela, como nomear um campo, essas coisas. Por exemplo, uma tabela. Tabela nunca vai nome no plural. Então, se eu tiver uma tabela alunos, eu nunca vou falar uma tabela alunos. Eu vou falar uma tabela aluno. Mas isso são informações, tipo assim, que eu vou pegando com o tempo, que eu quis trazer só porque eu acho legal de passar. Então, por exemplo, o que eu tinha falado, a tabela sempre no singular. Como eu vou nomear um campo? Tu sempre vai ser tudo em maiúsculo, sem acento, tipo, aqui no Brasil a gente tem essa questão do C cedilha, do acento agudo, circunflexo. Nunca vai ter acento agudo, porque dependendo do que vai interpretar teu banco de dados, pode dar problema, porque tem linguagens e formas de interpretar um banco que não aceita caracteres ABNT, então acentos ele não vai aceitar. Então, sempre sem espaços, tudo minúsculo. E se caso, por exemplo, aqui na questão de data de nascimento, se tiver que dar data, espaço de nascimento, coloca um underline. Nunca colocar espaço, porque pode dar problema também na hora da leitura. PK, a chave primária, é sempre um ID. A gente pode dar ou, por exemplo, ID ou código, mas o ideal é sempre colocar ID. É uma convenção, era essa a palavra que eu queria. É uma convenção usar ID sempre como uma PK, como a informação única da tabela. E a chave estrangeira é sempre o nome da tabela que tu está referenciando. Então, se tu for ver aqui, a gente tem aluno ID, porque primeiro é o nome da tabela que tu está referenciando, underline, o campo dentro dessa tabela que tu está referenciando. Nesse caso é o ID, poderia ser outros? Poderia, mas nesse caso a gente está referenciando o ID do aluno, então sempre desse jeito. Oi, Yoda. Não? Oi. O ID sempre vai ser, tipo, um número ou ele pode ser tipo um hash? Não, o ID é sempre um número. Ah, tá. O ID é sempre um sequencial inteiro. Isso não vai trazer problema na hora da segurança da tua aplicação, por exemplo. Pensando aqui no Discord do pessoal de segurança. Não vai trazer não vai trazer problema na hora da tua segurança, porque o ideal é que ninguém tenha acesso ao teu banco de dados.
Então o ID é sempre um valor inteiro sequencial. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 até o infinito. Beleza. E daí agora é o que eu ia falar pra vocês. Agora daí seria realmente começar essa parte de modelar um banco de dados. Todo mundo aqui tem disponibilidade de baixar o arquivo para um programa pra gente estar modelando? Eita. Teria que avisar isso antes? Ah, então, cara, a gente pode fazer assim, ó. A gente pode. Deixa eu pesquisar. Eu tenho esse programa aqui para quem quiser. A gente não vai utilizar muito para modelagem de dados. Acho que essa aula e para a próxima vai ser necessário utilizar. Mas se eu não me engano, se me der em 2 minutos, eu sei que tem um aplicativo, um bagulho no Chrome, tipo, no navegador que dá para utilizar sem precisar de baixar nada. Só um segundo. Deixa eu achar o nome. Eu acho que eu achei. Pera lá. Não sei se você viu, mas o Kermit mandou no chat aí uma ferramenta para modelar banco de dados Eu tinha online. visto, não. Cara, eu tô ligado nessa aqui, mas é que tem uma que tipo, é muito tranquila, porque essa aqui tem todas essas ligações aqui, mas se não me engano é DB Designer, isso aqui. É esse aqui mesmo. Deixa eu compartilhar a tela. Aqui, esse aqui, DB Designer. Se vocês quiserem pesquisar ali, daí eu já vamos fazer uns exercícios que eu acho que vai ficar mais fácil de entender. Aí vocês podem clicar para logar como convidado, como anônimo. Vocês vão chegar nessa tela aqui. Eu vou enviar o link aqui no chat para todo mundo poder acessar. Esse aqui que eu mandei. DB Designer. Esse aí mesmo, Kermit. dbdesigner.net. Vocês podem colocar em português, se vocês quiserem. Colocar em português. Beleza. Quando vocês vão entrar no link que eu mandei, vão clicar para logar como convidado e vão trazer nessa tela aqui. Vamos primeiro só apagar essas coisas que tem aqui. Pode ir selecionando aqui, selecionando por um e deletando, sem problema nenhum. Então, Ctrl A delete. Ah, tá. Beleza. Vamos... vai obrigar a fazer login. Tem que fazer um login aí rapidão. Eu não sabia se tinha que informar que tinha que instalar alguma coisa para alguma coisa assim. Por isso aqui que estava testando. Beleza, depois de logar, vocês vão estar nessa tela aqui, pode só clicar em abrir um novo projeto. Pode deixar aqui como genérico e qualquer título. Qualquer coisa, peçam que eu ajudo a usar a ferramenta rapidinho. Tá todo mundo conseguindo acessar?
Ah, e-mail temporário, não tem problema. Eu, não sei se vocês querem que eu espero todo mundo conseguir acessar, vocês vão acessar, como que vai ser? Vai ter que criar uma conta, provavelmente, utilizando, se quiser utilizar o e-mail ou um e-mail temporário. Eu tenho uma pergunta. Pode pedir. Que você e o Kitani pretendem fazer uma aula em Colab? Ah, não sei, é porque. Não sei se Python dá pra entregar com banco de dados de boa. Se o que tanto quiser. É que depende Mais pra muito. frente a gente vai ter Flask para criar aplicações web. Aí pode até ter um collab para criar um site completinho, com banco de dados e tudo mais. Não Beleza. sei. Vocês estão conseguindo criar conta ali? É só logar com e-mail, talvez usar um e-mail temporário, como preferirem. Acho que uns 2 minutos pra todo mundo criar uma conta, daí eu vou fazer um primeiro exercício com vocês e depois a gente faz mais, pode ser? Daí eu passo pra vocês fazer, eu só dando uma olhada. O Kermit ele mandou um e-mail temporário aqui, caso alguém queira acessar sem necessariamente usar um e-mail próprio, dá pra usar esse e-mail temporário. Beleza, enfim, enquanto o pessoal vai criando a conta, eu vou já explicando como que faz esse primeiro exercício. Vamos puxar pra cá, beleza. Primeiro, antes de tudo, vocês sempre vão ter, tipo, uma solicitação, criar um banco de dados, modelar um banco de dados para tal questão. Então, vamos só ler esse problema mais ou menos que tenho aqui. Então, uma escola, ela precisa controlar os dados deles. Então, eles precisam ter professores, precisam ter professores que dão aula em turmas. Cada turma tem vários alunos matriculados e cada matrícula guarda a data e o status de ativa ou cancelada de uma informação. Então, beleza. Boa. Show. Show. Criou, deu boa? Conseguiu chegar nessa tela aqui pra criar? Acredito que sim. Beleza. Então, quando a gente for modelar um banco de dados, a primeira coisa que a gente precisa saber é definir as tabelas que a gente vai precisar nessa modelagem. Então, por exemplo, lendo esse problema aqui, a gente tem a tabela professores, a tabela turmas, alunos e matrícula. Aqui eu até deixei mais destacado para ficar mais fácil, como seria a primeira vez vocês modelando. Então, beleza. Não especificou exatamente quais campos precisa ter em cada tabela. Mas a gente sabe que uma escola precisa controlar os dados, beleza. A gente sabe que os professores dão aula em turmas e que cada turma tem vários alunos. Beleza. Ali tu pode dar um Ctrl A e Delete ou clica aqui numa. Olha aqui. O Carlos ali. Clica aqui, ó, tá vendo em novo esquema e cria um novo esquema. Daí aquele lá é só para visualização. Daí que tu vai criar um esquema novo, daí tu consegue informar coisa nova e vai ficar em branco aqui, beleza? Aqui, ó. Nesse novo esquema. Eita. Aqui nesse maisinho aqui, novo esquema. Beleza, então. O que a gente precisa? Professores dão aula em turmas. Então, primeiro vamos criar a tabela professores. Aqui dá para clicar com o botão direito em cima de qualquer lugar que está em branco. Clica com o botão direito e vai ver nova tabela. Beleza. Assim que tu clicou em nova tabela, vai trazer esse pop-up aqui para tu criar a tabela. Então, primeiro vai ser o nome da tabela professor. E aqui, depois que tu adicionar a tabela professor, tu vai ver aqui a estrutura da tabela. Vai ter aqui do lado adicionar campo. Aqui vai ser todos os campos da sua tabela. Então, por exemplo, o primeiro campo aqui que a gente tem. O próprio DB Designer ele já traz o primeiro campo como ID, como uma chave primária e do tipo integer. Então, beleza, um ID, chave primária, show de bola. É a primeira informação básica que
É bem ali, exatamente bem ali, Carlos. Daí ali já é o próprio DB Designer como padrão, porque ele tende a pensar que tu vai seguir a convenção básica da banco de dados. Então, primeiro campo sempre vai ser um ID com chave primária do tipo integer, beleza. Então, o que que mais a gente tem? A gente na tabela de professores, o que a gente vai ter? A gente pode ter também o nome do professor, né? Então, o nome. O nome vai ser o quê? Vai ser um varchar. Aqui, como eu tinha dito aqui pra vocês antes, tem o text, tem a string, timestamp. Que Oh, conta foi mal interromper, mas você tá falando sobre o quê? é banco de dados. Entendi. Desculpa aí. Bem de boa. Show, beleza. Vou criar primeiro a tabela nome. A tabela nome é uma informação obrigatória? Sim, eu preciso ter uma informação obrigatória. Eu preciso dessa informação obrigatoriamente na minha tabela. Precisa realmente ter essa tabela nome como informada. Então eu vou aqui em permitir valores nulos, eu vou deixar desmarcado. O tipo do nome, o nome é um texto. Então eu vou colocar aqui como, por exemplo, como varchar. Show. Primeira tabela nome criado. O que mais vai precisar na tabela nome? Os professores dão aula em turmas. Então, eu teria que pensar, um professor dá aula para quantas turmas? Só para uma ou várias turmas? Um professor pode dar aula para várias turmas. Então, dentro da tabela... Ah, tá, pera lá. Aqui ia cair naquele caso que eu não tinha explicado, que é muitos para muitos. Vamos partir do princípio que um professor pode dar aula só para uma turma. Para não dificultar. Depois eu vou trazer um exemplo de muitos para muitos. Então, o professor não é uma chefe primária, ele não permite valores nulos, então é obrigatório ter nome informado. Ele não é um autoincremento e não é uma chave estrangeira. Então, beleza, o nome tá certo. Daí agora o que a gente vai colocar? A gente vai colocar. O que o professor ele faz? Ele dá aula para uma turma específica. Então, seguindo aquela convenção, a gente vai primeiro criar o nome da tabela. A tabela turma não está criada ainda, mas eu vou deixar meio definida. Então, turma underline ID. Isso aqui vai ser uma chave estrangeira. Eu não vou falar o que ele vai referenciar agora, mas ele já dá para deixar definido que vai ser uma chave estrangeira. Então, eu vou salvar aqui. Deixa eu dar um pouco de zoom, que ficou um pouco zoom. A gente tem a tabela professor já criado, com ID, nome e turma ID. Beleza. Próxima tabela que tá pedindo, tabela turmas. Beleza. Então, dentro da tabela, vamos criar uma tabela nova. Clica com o botão direito aqui. Nova tabela. E vamos colocar o nome da tabela turma. Turma. A turma também ela vai ter um ID, que é uma chave primária com alto incremento e único. Beleza, isso aqui a gente não precisa nem mexer. E o que tem numa turma? A gente pode colocar o nome da turma, né? Então, se é primeiro ano, segundo ano, vou pôr o ano. Acho que ano fica ruim. Por exemplo, vou colocar nome. Nome da turma. O nome da turma também vai ser um varchar, então eu posso colocar primeiro, segundo, terceiro ano, enfim. Show de bola. O que mais a turma tem? A turma, ela tem um ID de professor. Então vamos pensar. Aqui, na verdade, fica meio que aberto se tu quiser colocar a chave estrangeira na turma ou no professor. Como cada turma vai ter só um professor, tu pode colocar em qualquer um. Não vai mudar. Da mesma forma que tu pode informar as duas coisas. Eu posso vir aqui, adicionar um campo, colocar professor ID, professor underline ID. Não vou deixar aqui também, nome não é um valor, não permite valor nulo, né? Deixa em branco. E aqui, eu vou informar que é um integer. Sempre que é uma chave estrangeira, ele sempre vai ser um valor inteiro também, porque ele tem que as chaves estrangeiras os tipos de informação tem que bater com o da outra. Então, por exemplo, o professor ID tem que ser um inteiro, por quê? Porque ele vai referenciar um outro valor inteiro. Então, vamos vir aqui, marcar a chave estrangeira. Vamos lá, a tabela de referência. Seleciona aqui a tabela professor, está na tabela. Eita. Tá porra, pera lá. Ô caralho, meu monitor desligou, pesado. Só um segundo. Caralho, desapagou mesmo. Caralho, mano. Que azar da porra. Ô, true mesmo. Vamos até mandar foto no Discord aqui pelo celular. Meu monitor só desligou. Cara, que bizarro. Ô, aqui, tu tá aí? Dá uma olhada depois no Memes e Mídias, que o edit que eu fiz do sapo. Caralho, Muito bom, né? caralho, muito bom.
Puta que pariu, cara. Esse é o problema dos Linux, né, viado? Vai a merda. Depende, que Linux tu usa. Uso o Arc. Ah, mas o Arc aí, pra questão de visual, o Arc é um pouco bostinha nesse Cara, caso. que bizarro, viado. Sem brincadeira, eu tô com o PC ligado, tipo, há horas. E não deu nada. O que foi acontecer agora? Pera lá. Eu tô vendo o que aconteceu. Eu costumava usar o Fedora pra essas coisas que é melhor. Ah, eu tava com. É que eu vi o Octane usando o Linux lá, todo bonitinho, numa das É aulas que o de Octane é computador mestre dele. do Arc Linux, né, Octane? Aham. O bicho é a lenda. Nossa, que bizarro, velho. A cidade mais rica do Texas praticamente deixaria de existir. Entre 6.000 e 8.000 pessoas morriam em poucas horas. Caralho, só não volta mesmo. Eu assinei o Pro do CapCut só pra fazer a edit do Frog. Valeu a pena, mano. Ficou muito boa. Caraca, mano. Ô, não, nem brinca, Octane, nem brinca, tá? Eu, eu joguei pro Clouder o mouse drivers do meu PC. Mocker sabia da série. Ai, cara, que bizarro, cara. Muito bom. Eu tô me baseando pelo meu monitor secundário aqui, vendo. Caralho. Ô, Belitru, pera lá, eu vou reiniciar meu PC pra ver se tá de boas coisas aqui. Um minuto. Vai lá, vai lá. Enquanto tá isso, usando- Se enquanto for isso, ó, SQL Server é normal. eu vou deixar printado aqui a atividade, o Octane que já deu de boa com isso. Vai ajudando o pessoal a fazer, tipo, pelo menos vamos fazendo de boa. Dizia que estava tudo bem. Mas Por que gastar dinheiro? Se alguém quiser tirar alguma dúvida, né? Comigo também, eu posso ajudar. Não tem problema. Sim, vamos fazendo ali por enquanto. Eu só reiniciar meu PC pra ver se volta essa É bomba. sobre o quanto uma cidade pode realmente Edit ficou boa demais, cara. com convicção. O João tá na cal, por acaso? Não existir. Acho que não. A confiança de um especialista, por si só, nunca foi capaz de mudar o comportamento do oceano. Enquanto Galveston seguia sua rotina de bondes, algodão e noites de ópera. A mais de 1.000 quilômetros dali, em Cuba, cientistas jesuítas do Observatório... Octane, consegui puxar todo mundo do RPG já.